Aleluia. Amém. Estamos aqui na José Caetano, rua de 800, perto do Colégio de Baltazar. Está aqui. Romanos capítulo 13. Toda palavra que for ministrada, pessoal, coma, amém, digira bem, tá? E quando eu ministrar, não se sinta ofendido, porque quando eu prego, as pessoas acham que a gente está atacando, e não é. A palavra, ela tem que ser ministrada. Agora, se a palavra te confronta, é outra coisa. A palavra confronta para te libertar do pecado, amém? A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra liberta. Então, ouça, vai comendo aí, amém? Em nome de Jesus. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste a Deus. E os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Amém? Eu vou falar de novo, você já aguça os seus ouvidos. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste a Deus. E os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Podem sentar, dando glória a Deus. Aleluia. O tema dessa noite é submissão à autoridade. Amém? Quando se fala de autoridade, Deus, ele estabeleceu leis para que o homem obedecesse. Porque se não tivesse lei, o homem era igual a um animal. Com lei o homem mata, o homem rouba. Não é verdade? E se não tivesse justiça? E quando fala de autoridade, fala de Deus. Deus, ele estabeleceu a autoridade. Deus, ele é a autoridade suprema. A Bíblia, lá em Abacuque, capítulo 3, fala que Deus veio de Temã, o santo monte de Deus. E quando você vai ler a história acerca do céu e acerca de Deus e dos seus anjos, lá tudo organizado. Amém? Cada anjo lá tem a sua função. Quando você lê no livro de Isaías, você vai ver que os serafins, eles ficam sobre o trono de Deus, voando, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Gabriel tem a sua função, Miguel tem a sua função. Lá é organizado. Mas quando você vai ler a Bíblia, havia dois mundos. Já preguei sobre isso aqui, sobre o mundo mineral e o mundo vegetal. Deus criou um ser chamado Lúcifer, que no hebraico significa o brilhante. Por quê? Lúcifer, quando você lê lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, ali do versículo 1 ao 16, ali o profeta Ezequiel vem narrando quem era Lúcifer. A história diz que quando Lúcifer andava, saía som dele. Era lindo. Dentro dele havia pedras preciosas. Está no versículo 13. Havia topázio, havia diamante. E Ezequiel vem narrando. E quando Ezequiel vem narrando o texto, ele fala que achou-se pecado em ti. A Bíblia diz ali no versículo 14 que ele guardava o santo monte de Deus. A história diz que havia seres que obedeciam a sua ordem. Mundo mineral, aonde ele era, vamos dizer, a autoridade daquele mundo. Quando você vai lendo, a Bíblia diz, no livro de Isaías 14, e no versículo 12, 14 até o 15, fala sobre a rebelião de Lúcifer. Ele se rebeliou contra a autoridade de Deus. Deus tinha dado a ele um mundo para ele cuidar, para ele tratar. Só que aquele mundo que Deus deu a ele era muito pouco para ele. A rebelião começou no céu. O orgulho começou no céu. Começou no céu. No coração de quem? De Lúcifer. Satanás. Deus não transformou Satanás em Satanás. Satanás se transformou em Satanás. Ele deixou o orgulho entrar no seu coração. E a rebelião também.
E ele agora, a história diz que ele faz uma rebelião no céu. Ele engana a terça a parte do céu. Ele engana, ele manipula os anjos que estavam naquele lugar para ir contra o Criador. Só que Deus já sabia de todas as coisas. E quando você lê o texto de Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 7 ao 12, houve uma guerra. A Bíblia não fala quanto tempo foi a guerra. E Satanás e os anjos foram derrotados pelo sangue do Cordeiro. Miguel venceu a guerra. E Satanás, ele foi principado, ou seja, foi lançado por terra. Quando você lê em Lucas 10, 18, Jesus disse assim: eu vi como Satanás cair do céu como um raio. Caiu, a terra ficou sem forma e vazia. E Deus começou a fazer novamente a terra. Ele começou a colocar tudo aquilo que Satanás destruiu. A Bíblia diz no texto de Gênesis capítulo 1 que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Se movia. Ele adorava o Senhor. E Deus começou a colocar tudo no seu devido lugar. Quando você vai ler no texto, a Bíblia diz que Deus fez o sol, fez a lua, terra seca, separou o céu. E quando você vai lendo mais, ele fez um homem, a sua imagem, conforme a semelhança, deu poder, autoridade ao homem sobre o que? Os répteis, sobre as aves. Ele deu poder ao homem, autoridade ao homem. Quando Deus fez Adão, quando você lê no texto de Daniel, tem um texto de Gênesis capítulo 2, capítulo 4 ao 17, a Bíblia diz que Deus fez o jardim do Éden, e havia 4 rios que passavam no jardim do Éden. E Deus chamou o homem que ele criou. Quando você lê o texto lá de Gênesis capítulo 2, 7, a Bíblia diz que Deus fez um boneco e soprou e deu fôlego de vida, e o homem levantou. Interessante que ali que o homem, ele tinha liberdade, ele tinha acesso a Deus. E Deus chamou o homem e falou assim: olha, vem cá. Deus deu liberdade tanto ao homem, que o homem, ele deu o nome aos peixes, aos animais, às árvores. Adão era o príncipe daquele lugar. Adão andava livre, com a sua mente pura. Na teologia você aprende que é o tipo da inocência, puro, sem pecado, ia e vinha. E Deus tinha comunhão com ele, Deus falava com ele. Quando você lê no livro do Gênesis 3:8, ali nós aprendemos que Deus, do virar da tarde, Deus estava com Adão, batendo papo, conversando com Adão. Aí dentro tinha Deus tinha liberdade e acesso ao jardim do Éden. E Deus viu que o homem estava só, e Deus fez uma mulher, Eva, e deu para Adão. E a Bíblia diz ali que agora entrou o orgulho. Quando você lê o texto, você vai ver que Deus chamou assim: vem aqui, Adão, seguinte, você vai comer aqui tudo livremente. Tem a fruta ali, ó, tem a uva, tem a manga, tem a pera, tem melancia. Você tem liberdade de ir. Só que há uma árvore no meio do jardim, que dessa árvore você não pode comer esse fruto. Então, como é que é? Não pode comer, porque se você comer, você vai morrer. A mulher, sabendo, ouviu. O ser humano é terrível. O ser humano, ele tem dificuldade de obedecer. Tem. O ser humano, ele resiste. E quando a Bíblia fala de autoridade, exemplo, presidente da República é uma autoridade, ministro é uma autoridade, delegado é uma autoridade, professor é uma autoridade, pai e mãe é autoridade. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, que o filho e a filha que não obedecem o pai, os seus dias são diminuídos sobre a terra. Submissão à autoridade. O que levou a Satanás, virar Satanás, foi o quê? A rebeldia. Ele não queria ser submisso a Deus. Deus deu uma ordem. Irmão, Deus é assim, Deus não fala muito. Você acha que Deus vai ficar te adulando para você fazer a obra? Se você não quer fazer, a fila anda. Deus, quando você lê o texto, a Bíblia diz assim, ó:
Gênesis capítulo 3. É tanta coisa, tanta informação. 3. Que quando Eva sabia sobre a ordem de Deus, pessoal, podia comer o que quisesse, mas não poderia mexer lá. Aonde eles foram mexer? Aonde não podia. Quando Deus falou assim, vai morrer, quando a linguagem fala morrer, ia perder a comunhão que Adão tinha e Eva tinha com Deus. Morte física e espiritual. Deus falou assim, olha, não coma. Ou seja, Deus estava vendo se Adão verdadeiramente estava com ele, ou nas suas vontades. Adão sabia que não poderia comer. Sabia que não poderia comer. O que ele fez? A mulher chegou nela, comi. Como é que é? Puxa, é bom demais. É uma delícia. É uma maravilha. Aí deu para o homem come também do fruto. Aí peca contra Deus. Pecaram contra a autoridade de Deus. Eles não foram submissos à autoridade. Primeiro Lúcifer erra. Agora vem Adão e Eva errar também. E toda insubmissão tem um preço. Tem muitas pessoas que não prosperam. Tem muitas pessoas que sofrem por não obedecer à palavra, por não obedecer ao Senhor. O que levou Adão e Eva a viver uma vida de conflitos dentro do seu próprio lar foi porque não submeteram à autoridade do Senhor. E que não se submete à autoridade de Deus sofre. A vida não prospera. A vida espiritual não prospera. Tudo que vai fazer dá errado. Deus foi bem claro, não coma. E quando ele come, Adão, que era o príncipe, Adão, que mandava naquele lugar, ele passou essa autoridade para Satanás. Adão, ele perdeu a identidade dele lá no Jardim do Éden. Ele deu liberdade. Ele passou para Satanás essa liberdade. Fala para o teu irmão, pecado mata. Insubmissão leva você à ruína. Aleluia. Você vai aprender porque você está sendo abençoado. Ouça bem alguns dos seus ouvidos. Porque às vezes você questiona porque você não consegue vencer devido a isso aqui. Aquele que resiste à autoridade que foi estabelecida por Deus, você está resistindo a Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo 16, que Deus colocou pastores, uma autoridade espiritual sobre a tua vida para te corrigir, consolar, te exaltar. Pronto, bem. Quando você obedece, quando você se assujeita o que a Bíblia manda, não tem como você não prosperar. O que levou Eva e Adão a viver uma vida de tristeza dentro do seu lar foi que eles não submeteram a autoridade que foi ordenada por Deus, não obedeceram, e a consequência veio. Meu irmão, quando pessoas vivem assim, uma hora ou outra chega, o mal vai bater na tua porta. É Bíblia, está aqui. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Adão e Eva preferiu se sujeitar à serpente, que era um símbolo de Satanás. Ela preferiu ser amiga de Satanás do que ser amigo de Deus. Pessoal, vem cá, é Bíblia. 1 João 2,17. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do diabo. Como é que é? É Bíblia. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do diabo. Pastor, é muito forte, é Bíblia. Lembra, você vê? Epístola de João 2,17 ou 16 ou 15. Está aí, é Bíblia. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do gabiroto, do sem dente. Tá? E Deus, irmãos, Ele tem procurado. A Bíblia fala adorador. Ele está falando assim: aquele que me submete, aquele que me obedece, aquele que anda comigo. Quando se fala amigo, está falando assim, submissão. Para ser o meu amigo, tem que submeter a mim.
E quando você vai ler a história, a dificuldade de nação, pessoa de submeter a autoridade de Jesus. Tem pessoas, irmão, que preferem ficar na miséria do que submeter. Preferem morrer do que submeter. Te pergunta até quando vai resistir. Deus, ele tem tanta coisa a fazer na sua vida. Só que esse orgulho seu, está entendendo? Essa rebeldia sua, que tem levado a você a viver essa vida que você tem vivido. Ouça, não vale a pena. O céu é melhor, vou repetir, o céu é melhor que todo ouro, toda prata, euro. Não vale a pena esse mundo. Você vai ver 60 anos rico, e aí depois? Você pode ter 100 anos, velhinho. Depois vai chegar o dia, não tem para onde correr. Ou você se submeta aqui, ou vai morar com Satanás no inferno. Eu estou mensagem, eu vou pegar quarta-feira sobre isso. Os enganadores. É só você ver na tua volta. É tanta coisa acontecendo, mas tem que cumprir a palavra, irmão. Quem faz milagre não é pastor, não é apóstolo, não é presbítero, não é pastor. Quem faz milagre é a palavra. Ah, pastor lá, cego está vendo, e aí? Pastor lá, pai está vendo, leproso, e aí? A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, 21, que naquele dia, vamos dizer assim: Pai, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome cego viu, em teu nome pessoas andaram. Sabe que ele revelou abertamente? Afastava. Se submeter ao Senhor. Se você não consegue, peça a Deus, porque isso tem levado a você a viver uma vida de derrota. Se você não se submete aos teus pais, tu está pecando. Se você não consegue submeter a sua mãe, você está pecando. Hoje em dia, irmãos, filho trata a mãe como fosse uma qualquer. Não ouve. Eu só vejo meninas se arrebentar. Essas meninas aí tudo morrendo, pessoal. Namorado matando. Os caras matam, não estão matando o bicho, está nem aí. Não tem justiça mesmo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Se submeta a Deus. A Bíblia é clara. O que levou Adão e Eva a viver uma vida de tristeza foi a desobediência. Deus não fez o inferno para o homem. Deus não fez ponte para o homem morar. Deus não fez o homem para ser um drogado. Deus não fez um lar para ver em guerra, um xingando o outro, um mandando o outro para aquele lugar devido a dinheiro. Não. Deus fez o homem para louvar a Ele. Deus fez um homem perfeito, sem pecado, sem mácula. Mas pessoas ficam resistindo. Quanto mais você resistir, você vai sofrer. Está entendendo? Quando você lê o texto de Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Passou o tempo, ouça bem, passou o tempo. E quando passou o tempo, a Bíblia diz que Abel, ele era pastor de ovelha, Caim era agricultor. Aleluia, você já sabe da história. A inveja, o ódio, o irmão, ele tem ódio do irmão, tem inveja do irmão, inveja. A Bíblia diz, irmãos, que fala muito pouco sobre Abel, mas o pouco que fala, era um adorador. Abel se preocupava o que ele ia oferecer ao Senhor. A preocupação dele, porque Abel, irmãos, era a forma dele agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dele. Ele se preocupava a roupa que ele vestia, para se apresentar diante do Criador. Ele pegou o melhor cordeiro para dar o melhor para o Senhor. Ele se preocupava. Hoje nós temos preocupação. Amém? Vivemos uma vida de pecadinho aqui, perdão ali. E se Jesus voltar, meu querido? Hein? Olha o que levou à desobediência na casa de Adão e Eva. A Bíblia diz que um certo dia, irmãos, no campo, Caim se levantou contra Abel e matou seu próprio irmão. Houve um lamento, uma tristeza muito grande naquele lugar. Pecado gera pecado, desobediência gera derrota. Depois Deus deu outro filho, a Eva. E quando você vai lendo no texto, capítulo 5, você já vai ver ali a raça humana perdida. Os descendentes de Caim eram homens cruel, ruim. Quando um descendente de Caim matou o outro porque o outro pisou nele ou feriu.
Matei um homem porque me pisou. Aí vamos acelerar no texto de Gênesis capítulo 6. A Bíblia diz ali que Deus se arrepende de fazer um homem sobre a terra. Deus se arrepende porque o homem era mau. O homem não queria se submeter. Você sabe o que Deus falou? Que vou tirar o meu espírito sobre a terra. Deus tira o seu espírito porque o homem não queria saber de Deus. O homem queria saber de orgia. O homem queria saber de cachaça, de prostituição. Deus retira o teu espírito. E quando você vai ler no capítulo 7, Deus fala com Noé. E no capítulo 8 você vai ver Deus dando a sentença para o homem. Vou destruir o homem, vou acabar com o homem. Você sabe por que Deus resolveu? Porque eles não queriam obedecer a Deus. Eles não queriam se submeter à autoridade de Deus. Aí quando você vai lendo, aleluia, Deus destrói. Mas antes de Deus destruir, Deus é misericordioso. A Bíblia diz em Lamentações 3:22 que as causas nós não estamos consumidos é porque a misericórdia não tem fim. 120 anos Noé pregou, 120 anos Noé falou, 120 anos Noé pregou, mas ninguém ouviu, ninguém obedeceu. Sabe por quê? É como hoje, terremoto é no Chile, terremoto, aleluia, é no outro lugar, meu irmão. É no lugar em que acontece essas coisas aí. Aqui não, aqui é o paraíso, né? Aqui é o lugar onde não podemos pecar, podemos fazer o que quiser, está entendendo? Aleluia, mas você está enganado. Jesus está voltando. Jesus, ele quer mudar a situação da tua vida. Ei, bem, meu irmão, Deus colocou algo na tua mão e você não está fazendo. Ei, ai de você naquele grande dia. Deus vai te chamar face a face e Ele vai cobrar de você. 120 anos ninguém ouviu. E eu falei assim, vai chover. Na época não chovia, havia um vapor que regava as ervas. Não chovia, vai chover. E ninguém estava ouvindo. Tu é louco, chover nada. Você acha que eu vou deixar o meu forró? Você acha que eu vou deixar? Vou nada, vou ficar na minha cerveja, vou ficar aqui mesmo. Vai acabar! E ninguém ouvia! Até o dia que a Bíblia diz que Deus com sua própria mão fechou a arca. Noé, os seus 3 filhos, as suas noras, sua esposa, 8 pessoas de uma multidão que sobreviveram. E quando Noé agora baixa as águas, Noé sai. E Noé agora, irmãos, como um pai de Sem, Jafé e Cão, planta uma vinha. Olha aqui para mim em nome de Jesus Cristo. Ei, a Bíblia diz aqui que Deus agora, quando seca o rio, as águas, Noé sai, começa, Deus vai assim, crescer e multiplicar. Até igreja que manda, não pode se prevenir. Aí enche a terra mesmo, né? Aí de 15 filhos, a minha avó teve 19 filhos. Teve 19 filhos, ele criou mais 2, 21. A velha leu aquele versículo, crescei e multiplicai. Pensou, Luiz? Encheu mesmo o Marcel, hein? E a Bíblia diz no livro do Gênesis capítulo 9, 20, que Noé, ele plantou uma vinha, colheu uva, e da uva ele fez um vinho. E Noé, ó, encheu o gobo. A Bíblia diz que Noé ficou bêbado, foi lacão, e viu teu pai nu. Sabe o que ele fez? Foi falar para os seus irmãos. Chamou seu filho Canaã. Ih, o velho está bêbado lá. Começaram a zombar do velho. Jafé e Sem foram com a capa de costa para não ver a nudez do pai, cobrir o pai. Respeito à autoridade. Aquele que não respeita pai não prospera. Quem não respeita pai está com a maldição. Bate frente com o pai. Que nada, pai. Xinga o pai. Dá dedo pro pai. Esse velho, nada. Aí a Bíblia diz que quando Noé acordou, eu li um livro aí, que foi aí que surgiu o homossexualismo. Eu não posso falar aqui, senão vai escandalizar. Ei! E quando ele acorda bêbado do vinho com a ressaca, ele soube que o seu filho mais novo fez. E quando você vê Noé amaldiçoar a geração dos seus filhos, você vê que ele abençoa Sem,
ele abençoou Jafé, mas Cão, ele falou assim: Cão será servo de Sem, Cão será servo de Jafé. E quando você lê a biografia da história da Bíblia, você vai ver que Sem povoou a Ásia, Jafé a Europa e Cão a África do Sul. Pessoal, aquele que resiste à autoridade se lasca, se rebenta. E a geração foi crescendo. Da geração de Cão veio um homem chamado Nimrod. Nimrod era um homem sábio, a história diz, um homem inteligente, um homem culto. Ele queria ser rei, ele queria ser Deus. E ele começou a inflamar aquelas nações que havia ali, falando que Deus ia destruir a terra com algo de novo. Por isso que no livro do Gênesis, capítulo 11, fizeram a torre de Babel. Porque ele começou a inflamar: não, vamos fazer uma torre, porque esse Deus aí que destruiu nossos antepassados vai destruir de novo. E ele, irmãos, começou a comandar. Por quê? Por quê? Porque era uma só língua. E ele manipulava, ele xingava a Deus. A história diz que ele matou o pai, casou com a mãe, teve relação sexual com a mãe e teve um filho com a mãe. É terrível, Nimrod. Ele fez a torre. E um certo dia Deus desceu para ver a torre que os homens fez. E a Bíblia diz, querida igreja, que Deus soprou e mudou as línguas. Quando um ia falar com o outro, falava em português. Ia falar com o outro falava em espanhol. Ia falar com o outro falava em francês. Ia falar com o outro falava em russo. E Deus confundiu as línguas. E passado agora 10 gerações, 11ª geração, veio a geração de Abraão. Abraão, filho de Terá. Terá era descendente de Sem. Abraão tinha 2 irmãos. A história não diz, a Bíblia não diz, mas aleluia, Deus se revelou a Abraão. E quando Deus se revelou a Abraão, diz um grande pregador que eu ouvi isso, aleluia, que um certo dia Terá, ele fazia ídolos. Eu já falei aqui. E os ídolos de Terá eram muito caros, era ouro, prata, valia muito dinheiro. E quando ele chamou Abraão, disse: Abraão, vem cá, fala, pai. O pai vai viajar, o pai quer que você cuide dos deuses. Pai, como? Olha, dê comida para os deuses. Era um costume no Oriente Médio, pessoas dar comida. É tão comum que as pessoas dão comida para o Buda, né? Um dá cachaça para os repilinhos, daí vai. Tá entendendo? Então dá comida, dá cachaça. Aí o pai Terá, você vem cá, dá comida. Quando Terá foi viajar, a história diz que ele volta de viagem. E quando ele volta de viagem, ele foi no lugar onde ficavam os ídolos, né? E quando chegou lá, estava tudo quebrado, tudo arrebentado. Terá botou a mão na cabeça: Abraão, vem cá. Que foi, pai? Que prejuízo, que foi, menino? Isso custa muito dinheiro. Ah, não, pai, isso é o seguinte, ó. Tá vendo esses ídolos aqui pequenos, menores? Tá aquele grandão ali? Tô vendo para aquele grandão. Esse grandão aí, pai. Seguinte, foi assim: passei a semana inteira dando comida para os pequenos e não dei para aquele grandão. Sabe o que aconteceu? Aquele grandão saiu daquele lugar, veio, arrebentou os pequenos, mas bateu, quebrou, pisou. Aí o pai falou assim: vem cá, menino, tu tá mentindo. Por quê, pai? Como? Ó, sabe esse grandão aqui? Tem perna, mas não anda. Como é que é, pai? Tem perna, mas não anda. Tem braço, mas não usa o braço. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Então, pai, se esse Deus que o Senhor faz tem braço, mas não abraça, tem pé, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, porque o Senhor serve a Ele. O Deus que eu sirvo tem boca, fala, tem ouvido e ouve, tem perna e anda. Aleluia! É o Deus que fez o céu, a terra. Aleluia! Oh, glória! Aí você vai ler no livro do Gênesis capítulo 12. Abraão, ele andava sobre a submissão de Deus. A Bíblia chama Abraão de amigo. E Deus chega para Abraão: sai da casa do seu pai, eu tenho um país para te dar. E Abraão obedece, pega sua mulher e vai embora. Quando no meio do caminho Ló se rebeleia, Ló já cresceu os olhos nas ovelhas de Abraão, no pasto. Aleluia, meu irmão, pior coisa é rebelde. Ouça bem, rebelde tem vida curta. Rebelde não prospera.
rebelde não vai chegar a lugar algum. Está entendendo? Quando você lê no livro do Gênesis capítulo 13, você vai ver que Abraão já era rico em ouro e prata. Está entendendo? E o outro lá encheu os olhos. Não, o homem já está rico. Está entendendo? E Abraão falou assim: olha, para onde você escolher, você vai. Se é para a esquerda, se é para a direita. E ele escolheu Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para os pedregulhos. Mas nos pedregulhos tinha petróleo. No pedregulho tinha ouro, tinha preta, porque estava com Deus. Quem está com Deus, meu irmão, você pode estar no deserto. Quem está com Deus, você pode estar no vale, meu irmão. Aleluia. Quem está com Deus, pode estar a multidão inteira contra você, mas o eu sou que sou, Ele vai estar com você nessa guerra. Aleluia. Aleluia. Abraão prosperou porque Abraão submeteu a autoridade de Deus. Você vê a trajetória. Deus deu Ismael, Deus deu Isaac, e vai chegar lá na frente. Deus, aleluia, abençoa a vida de Abraão. Veio agora Isaac. E quando você lê no livro do Gênesis capítulo 26, você vai ver Deus se apresentar a Isaac. E Deus falou assim: Isaac, como foi com o seu pai Abraão, eu serei com você. Se você obedecer a mim como teu pai me obedecia, eu vou abençoar os teus descendentes. Eu vou abençoar a sua vida, Isaac. Isaac ouviu, não chovia, mas ele permaneceu. Ele obedeceu a ordem de Deus. Ele se submeteu, está entendendo? A ordem do Senhor. E ele prosperou no seco. A Bíblia diz no livro do Gênesis capítulo 12, ou seja, 26, versículo 12, que ele colheu 100 vezes mais no seco, 100 vezes mais no deserto. Aquele que obedece a Deus, você vai prosperar no deserto. Aquele que respeita a ordem de Deus, meu irmão, ele só tem a prosperar. O teu Deus tem ouvido e ele ouve. Pastor, o que eu devo fazer? Você deve obedecer. Esposa, quando você resiste ao seu marido, você está em desobediência. Marido, quando você maltrata a tua esposa, você também está em desobediência contra Deus. Aqui tem marido que não respeita a esposa, e tem esposa que não respeita o marido. Dentro da tua casa é uma guerra, sabe por quê? Porque um quer ser maior que o outro. Há princípios dentro de uma casa: homem, cabeça, mulher, a disjuntora, colhedora, que cuida da casa, que cuida dos filhos, que faz a comidinha. O marido é aquele que dá o suporte, que ama a esposa, que trata bem a esposa. I love you, né? Aleluia. Está entendendo? Satanás, ele quer acabar a tua comunhão com Deus. Satanás, ele quer acabar a fonte, porque nós temos uma fonte. Essa fonte é o Espírito Santo. Essa fonte é inesgotável, meu irmão. Quando nós estamos com sede, sabemos aonde ir, sabemos quem clamar. Ele quer que você seja rebelde, porque você sendo rebelde, Deus não vai te ouvir, porque Deus não ouve, Deus não dá ouvido a rebelde. Meu pastor é Deus. Meu pastor é Deus. Eu só obedeço a Deus. Tá bom. Pastor é palhaço. Pastor é palhaço. Até quando você vai resistir, o pastor? Você vai resistir. Até quando? Te pergunto. Até quando você vai resistir o seu marido? Quem manda na tua casa é você. Você que é o homem da casa. Como é que é? Não, sabe o que é? Você tem que falar com minha esposa. É óbvio que não vai fazer uma coisa, tem que os dois conversar. Mudar os valores. O ser humano tem dificuldade de obedecer, não quer se submeter. E aquele que não se submete se lasca. Bíblia, Tiago 4, versículo 7. Sujeitava-vos, pois, a Deus, e resistiu o diabo. Ou você se assujeita a Deus, ou você se assujeita ao gabiroto. É Bíblia. É Bíblia. Ou você está com Deus, ou você está com Satanás. Ai, pastor, você está falando demais. Eu quero ver aquela palavra assim: Deus e amor, receba aí. Aleluia. Você quer ouvir a verdade ou mentira? Você quer ouvir verdade ou mentira? Aí quando você vai lendo, Isaac, ele obedece ao Senhor, prosperou. Aí veio a geração agora de Jacó e Esaú. Irmãos, por direito, Esaú tinha que assumir a herdade, a herança. Na lei tribal era justo. Mas no ventre de Rebeca, Deus escolheu a Jacó. Deus não queria saber de Esaú, Deus queria saber de Jacó. Ei, Jacó rouba o irmão. Os irmãos já conhecem a história. O outro rejeita o direito dele, por direito rejeita, vende um prato de comida. Pensou? Ele, quer saber desse negócio não. Quando você vai ler a história de Esaú, vê uma nação terrível que lutava contra Israel toda vez que tinha guerra. Jacó,
Depois veio os 12 patriarcas, 12 filhos. E dos 12 filhos, Deus escolheu a José. E José deu continuidade. José era obediente. Quando José está lá na cisterna, você não vê José questionar Deus. Quando José foi vendido, você não vê José questionar Deus. Quando você vê José na casa de Potifar, levantaram uma calúnia contra ele, você não vê José questionar Deus. Quando José fica 2 anos na cadeia, você não vê José questionar Deus. Aleluia. Agora José está no trono do Egito. José não se corrompeu. Vieram agora as tribos. E quando você vem narrando a história, você vai ver um povo rebelde, que não aceitava a liderança, que não aceitava a autoridade. Você vê um povo, irmãos, de coração duro, um povo que murmurava por tudo. A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 23, Deus lembrou do clamor. Deus lembrou aqui para mim, Deus lembrou, do concerto que Deus tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus agora, irmãos, usa Moisés para quê? Para libertar o povo. Quando você lê no texto de Êxodo capítulo 3, você vai ver Deus se revelar. O povo não conhecia Deus. O povo não conhecia quem era o Senhor. Conhecia Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Preste bem atenção, olha aqui para mim em nome de Jesus. E o texto diz que Deus se revelou no Monte Sinai a Abraão, aleluia, no assaz que não se consumia. E Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés, eis-me aqui. E quando começa o diálogo, Deus se revela assim: olha, eu quero você para libertar um povo que está lá, mas quem sou eu? Como que eu vou libertar? E Deus se revela aqui para mim. Deus revela o nome pessoal dele para Moisés. E Moisés diz: vem cá, mas que eu vou falar? Como é o teu nome? Ele falou assim: eu sou o que sou, que envio a voz. Eu é a primeira pessoa de singular. Eu, não existe outro. Ponto final. Ele se revela a Moisés. E Moisés ouve, vai. Deus liberta o povo, traz o povo. E quando chega lá em Mara, as águas eram amargas. Ali começou a murmuração. Não tinha água para beber. Começaram a fazer um mundinho. Queria matar Moisés apredejado. Moisés ora o Senhor. E quando Moisés ora o Senhor é aí o lenho. Aleluia. A princípio você vê Deus, aleluia, amoroso. Você vê Deus ali, irmãos, quieto. Mas quando você lê o livro do Êxodo 32, Deus mata 3.000 pessoas. Quando Moisés desce do Monte Sinai, estava uma orgia lá embaixo. Pagode. Olha, você viu aí? O pagode estava correndo sol, bebedeira, cachaçada, prostituição, homem com homem, mulher com mulher, era só sangue. E quando Moisés desce com os 10 mandamentos, Deus falou assim: Moisés, é o seu povo, meu não. Essa raça não é minha não. Quando ele desce com as tábuas, os 10 mandamentos, quebra. Moisés vem para cá assim: que é comigo? E a Bíblia que os levitas vieram. Cada um matou o irmão, mete a faca. E os levitas saíram, meu irmão. O levita é sangue ruim. Chegava e metia a faca, mataram os idólatras. Aleluia. Aí quando você vai vendo o texto, você vê um povo rebelde. O povo que não queria ouvir a Deus. O povo que não queria submeter ao Senhor. Submissão à autoridade. Quer prosperar? Respeite o seu marido. Quer prosperar? Marido, respeite a sua esposa. Filho, quer prosperar? Respeite teu pai. Pai, tolera o seu filho. Quer prosperar? Respeite o teu patrão. Você não respeita o patrão. Quer prosperar? Respeite o seu pastor. Que na primeira chamada do teu pastor você xinga ele. Na primeira vez que ele pega a sua orelhinha assim, chama sua atenção, já não presta. Na primeira coisa que ele vai assim, você está errado, você já como é que é o negócio aí? Eu errado o quê? Você sabe que a Bíblia diz em Hebreus 13, versículo 17, que o pastor ele vela por sua alma. Porque naquele grande dia ele vai prestar conta dentro de você. Se submeta, aleluia. A Bíblia diz no livro de Mateus 15, no versículo 26, que aquela mulher cananeia se submeteu. Sabe o que ela fez, pastora? Ela dobrou o joelho. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela adorou. Ela se submeteu. Quanto tempo que você não ora de joelho, hein? Deus, Ele é cabido de emprego.
ave de carro, ave de terra, de mansão, mas nunca você submeta a Ele, está adorando e bendizendo o nome dEle, submeter a Ele, respeitar Ele. Você tem ideia quando quem escreveu a Bíblia foi 40 autores. É tão tremendo, pastora Estela, que quando chegava o nome de Deus, eles paravam, ia lá, lavava as mãos e voltava a escrever o Torá de novo. Chegava o nome de Deus, eles paravam, ia lá, lavava as mãos, Felipe, e voltava a escrever de novo. Toda vez que chamava o nome de Deus, eles paravam, lavava a mão e ia escrever. Então era a reverência, o respeito, que eles tinham autoridade suprema. Lapandaracana séria, aleluia. Se você se submeter, se você respeitar, você vai chegar longe, você vai chegar lá, você vai chegar lá. Eu vi muitos que não quiseram se submeter e morreu. Não dá tempo. Essa mensagem dá umas 10 horas. Ai! Muitos que começaram bem e no meio do caminho morreram, se perderam por não obedecer à autoridade de Deus. Fala pro teu irmão, quer prosperar? Obedeça a palavra. Você não está gostando da palavra não? É melhor que aquelas igrejas de oba-oba. Tem umas igrejas aí, meu irmão, é oba-oba. Jesus está aqui, irmão, é cura, aí ora, o dente virou ouro, bronze, e aí? O dente virou bronze, que liberta, está aqui, palavra, submissão à autoridade. Quer vencer? Se submeta a Deus. Pastor, minha carne quer pecar, mata ela. A minha carne quer adulterar, mata ela. Quer fornicar, acaba com ela. Porque isso vai levar você ao inferno. Imagine só, o céu. Olha na Bíblia o céu. Em igreja, uma cidade de ouro, aonde não vai ter sinosite, aonde não vai ter essa miséria aí, de morte, de dor, de fofoca, de rebelde. Um lugar de paz. Aleluia, quando vier esse mau lembro do céu. Até agora eu estou assim meio, não posso falar, triste pela morte do pastor Daniel, que eu era muito próximo dele. Eu não acredito que ele está morto. Um jovem de 24 anos. Mas quando chega aquilo que é para eu fazer, Deus leva. Sabe por que você está vivo? Porque Deus ainda conta com você. Sabe por que você está respirando? Porque Deus conta com você. Aproveite. Você é um mensageiro de Deus nessa terra. Você foi escolhido para levar as boas novas às pessoas que não têm. Você foi escolhido para quebrar corrente. Você foi escolhido, meu irmão, para ser uma luz em meio à trava. Deus escolheu você. Deus escolheu você, então valorize aquilo que Deus te deu. Não enterre o que Deus te deu. Aleluia, não enterre não, meu irmão. Mas você tem que se multiplicar. A Bíblia diz em Mateus 25, Esa 15, que o Senhor deu 5 talentos para um, deu 2 para um e 1 para o outro. Quem tinha 5 ganhou 5, quem tinha 2 ganhou 2, quem tinha 1 enterrou. E Deus abençoou aquele que enterrou. O Wesley, não enterra aquilo que Deus te deu. Não enterra não, meu querido. Inferno é eternidade, mas céu, aleluia, é coisa tremenda. Paulo falou, meu irmão, que ele viu coisas inefáveis. Ele falou que o olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus tem para você. O que Deus tem para você. Aleluia. Suporte. Eu sei que não é fácil suportar, mas suporte. Você não nasceu para esse mundo, você está aqui de passagem. Satanás coloca no seu coração que esse mundo aqui é eterno. Mentira, isso aqui é passageiro. As pessoas se lançam na mão de Satanás. Se lança, não está nem aí. Esse mundo é passageiro. Ele tem enganado a muitos. Com essas pessoas rebeldes, pessoas, irmãos, soberbas, pessoas que resistem à palavra. Aí quando Satanás bate na porta, recebe Satanás um cafezinho e uma bolachinha. Você está aqui, Satanás. Abre a porta para orgia, abre a porta para mentira, abre a porta para todo tipo de porcaria.
porcaria. Mas quando Deus bate na porta, resiste. O negócio aí do pastor fala demais. É a Bíblia, Apocalipse 3:20. Eu estou à porta e bato. Aquele que ouviu minha voz e abrir a porta, eu vou sentar com ele. Eu vou ceiar com ele. Aleluia. Não se engane. Eu vejo muito oba-oba. Não se engane. Ele é santo. Ele é santo. Nós temos que ser santo. E quando Deus fala de santidade, Deus não está falando de roupa. Não está falando de você fazer um coque. Não está falando de você colocar um saião. Nem que você não cuide da sua beleza. E quando você cuida da sua beleza, não cuida só da exterior, cuida da interior também. Porque a interior tem que refletir na exterior. Porque você cuida muito daqui, ó, né? Aí no espelho, um creminho, academia, pela aí no espelho, né? E vira, muito bem. E o interior, a podre. Você sabe que Jesus falou em Mateus 16? Ei, cuidado com os fermentos do fariseu. Os discípulos o quê? Fermento! Se apucaiado! Não tem Deus! Deus escolheu você para muito mais. E tu está se lavar com essas coisinhas. Se você soubesse o que Deus tem para você, tu não ficava nessas coisinhas. Se você soubesse o que era inferno. Deixa eu falar uma coisa para você para encerrar. Houve um tempo que eu vivia dentro de igreja e no mundo. Em 96 eu fui para Maceió, crente. Cheguei lá, os meus amigos me chamavam, vai pro trio eleve. Não, sou crente. E Satanás vai dizer, cara, quero ver quando começar o tamborim, se você não vai dançar. Eu fiquei crente uns 2 dias. 2 dias crente. Roupa assim, a minha mãe: tá ficando doido, menino? Olha a roupa, um calor de 40 graus, você com essa calça, arranca a calça, menino de Deus. Oh, de Deus. Chegou na sexta-feira, pronto. Cidade cheia, porque lá é cidade turística. Os tambor, bum, bum, bum. O povo tudo passando. E a carne velha. Vai lá. Evangelho duro, Jesus, meu pai. Era acostumado com isso, com forró, com trio elétrico, essas coisas, meu. E o tambor cortando, eu resistindo. E aí minha mãe, vai pra onde? Eu falei, vai ali. Fui lá, meu irmão. Cheguei perto do trio elétrico. O pau tava quebrando lá. E a carne velha, só assim, ó. Quando eu vi, já estava assim, ó. Sabe o que eu fazia? Tomava coca, secava a latinha. Porque lá na praia você coloca, né, a cadeira, você fica lá. Eu fazia assim pro garçom: dá uma cervejinha aí, no quieto. Pega essa garrafa de coca, mete cerveja. E ficava lá, ó, plico, crente. Plico. Jovar, só se jovar, tá bom. E ó, o óleo. Sexta-feira, sábado, tava lá. Já tava sozinho, a carne velha. No domingo de manhã, eu estava lá no trio elétrico, havia muita gente. Umas 30 mil pessoas, muita gente. Estou assim, e ouvi uma voz. Falou, ei. Eu olhei para trás, havia um pessoal atrás de mim. Falei, o que foi? Eu falei com você, ó. Tá bom, aí voltei. Estou lá, ó. Ei, já nervoso. Não falei com você, rapaz. Dançando. Ele falou assim para mim: não conhece mais minha voz? Do meu lado, menino de 13 anos, tudo cheirando loló. Lá é loló, essa perfume lá é loló. Se drogando, caiu do lado, não caiu outro do outro. E eu no meio. Ele falou assim para mim: todos está aqui, até você. Se não submeter a mim, vai todo mundo pro inferno. Ó, acabou a festa. Saí dali, fui para casa. Na segunda-feira eu estava em casa, chegou um amigo meu, o Schneid. Chegou lá. Ei, ô irmão, Pai Senhor. Eu coloquei a roupa de crente de novo, né? Pai Senhor, irmão. Eu, com uma vergonha, né? Pai Senhor, vamos lá em casa. O que foi? Vamos lá em casa, minha mãe tá andando. Não tá andando não. Deu uns treinos de sangue. Já tá travada a véia lá. Eu fui. Cheguei lá, nós fomos orar pra mãe dele, orei. Olha o crente orando: Deus, cura! Isso que eu falo pra você. Então cuidado, quem cura é a palavra, não é pastor não, viu? Fica aí, homem de Deus, tá curando? Vai nessa. Você tem que ver os frutos, a procedência. Tá curando lá? Orei! Fui pra casa, cheguei, tô em casa com meu avô, conversando, a porta, pá. Chega a vida e tal. Vamos lá, que foi? Vamos lá em casa, rapaz. Aconteceu um milagre, meu crente, vamos lá. Cheguei lá, a mulher tava andando. E eu, como é que é? Tá andando?
Tem todo, né? Aí estou na feira, a gravar de novo. Ei, não foi você que curou, foi eu que curei, não foi você. Você só orou, foi eu que curei. Eu tenho compromisso com minha palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Lê lá em Mateus 7:21 que você vai ver. E meu nome curei, meu nome fiz maravilha. Saí de Marcel, voltei para São Paulo. Fiquei em São Paulo arrebentado. Em uma madrugada, irmãos, eu tive uma guerra espiritual muito grande. Veio sobre mim aquele boneco assassino. Quem lembra do boneco assassino? Satanás veio naquela forma, Satanás grudou aqui em mim, e eu morrendo, ia morrer mesmo, morrendo, forcando. E o sangue de Jesus tem poder. E sangue de Jesus. Eu sei que o meu espírito, minha alma saiu do corpo. Eu sei que uma mão me pegou assim, pessoal, me levou no céu. Eu não vi nada no céu, vou falar que eu vi. E ela fazia assim comigo, Aí me desceu para baixo. Lá eu vi um lago. Foi que aconteceu comigo. Eu vou estar aqui contando carochinha. Aquela mão foi me descendo naquele lago que havia naquele lugar. Pessoal, era um calor horrível, insuportável. Só o meu dedo tocou na água. Não sabia a dor, o desespero. Só o dedinho. Aquela mão me trouxe de volta. E quando eu levantei assim, ele falou assim para mim: se você desviar, se você sair da minha presença, é para esse lugar que você vai vir. É para esse lugar que você vai vir. Inferno existe. Melhor submeter a Deus. Se submeta a Deus, respeita as autoridades, e você vai comer o melhor. Se põe em pé em nome de Jesus.